Olá, muito boa tarde. É já este sábado que se realiza o primeiro seminário do Congresso Nacional que assinala os 30 anos da Rede Europeia Antipobreza. A efeméride e a missão desta plataforma vai estar em destaque dentro de instantes na conversa que vamos ter com o Padre Jardim Moreira. Para já ficamos com a atualidade, onde sublinhamos a Semana do Papa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Pelo fim da guerra na Ucrânia, o Papa Francisco repete apelos e gestos pela paz e afirma que no atual cenário de guerra, uma visita a Kiev poderia colocar em risco os objetivos superiores da sua ação e da diplomacia da Santa Sé. Não posso fazer nada que coloque em risco objetivos superiores, que são o fim da guerra, uma trégua ou pelo menos um corredor humanitário. De que serviria que o Papa fosse a Kiev se a guerra continuasse no dia seguinte? Numa entrevista ao jornal argentino La Nación, Francisco falou das várias iniciativas que tomou durante os últimos 2 meses e assume que gostaria de fazer alguma coisa para que não haja nem mais uma morte na Ucrânia. Nem uma. No domingo, Francisco reafirmou a necessidade da reconciliação para o mundo em guerra. Foi na homilia da Missa do Domingo da Divina Misericórdia, celebrada na Basílica de São Pedro, na presença dos missionários da Misericórdia. Sono tessitore di riconciliazione. Mi impegno per disennecare i conflitti, per portare perdono dove c'è odio, pace dove c'è rancore, o io cado nel mondo del chiacchiericcio che sempre uccide, sempre. Gesù cerca in noi testimoni davanti al mondo di queste sue parole. Pace a voi. A Eucaristia foi presidida pelo arcebispo Dom Rino Fisichella, presidente do Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização, tendo Francisco participado sentado num espaço lateral do presbitério por causa dos problemas que têm afetado o joelho. Numa mensagem dirigida ao patriarca ortodoxo de Moscovo, Cirilo, por ocasião da Páscoa, o Papa pediu-lhe uma intervenção pela paz que ajude a travar a guerra na Ucrânia. Querido irmão, que o Espírito Santo possa transformar os nossos corações e tornar-nos verdadeiros artífices da paz, especialmente para a Ucrânia devastada pela guerra. A mensagem surgiu um dia depois do Papa ter pedido uma trégua pascal na guerra, iniciada a 24 de fevereiro, assinalando a celebração da Páscoa nas comunidades cristãs de rito bizantino, a 24 de abril, as quais seguem o calendário juliano em vez do calendário gregoriano. Esta quarta-feira, quando se dirigiu aos grupos de língua portuguesa que participavam na audiência pública no Vaticano, Francisco valorizou o diálogo entre jovens e idosos para a paz e a fraternidade e insistiu no apelo ao fim da guerra. Cari pellegrini di lingua portoghese, vi chiedo di perseverare nella preghiera incessante per la pace. Tacciano le armi affinché quelli che hanno il potere di fermare la guerra sentano il grido di pace dall'intera umanità. Dio benedica. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O Bispo das Forças Armadas e Forças de Segurança alertou para uma ausência completa de limites na guerra na Ucrânia e destaca a importância do capelão militar.
O bispo das Forças Armadas e de Segurança alertou para o facto de se estar a assistir a uma ausência completa de limites na guerra da Ucrânia. O responsável lembrou a turbulência da guerra e o sofrimento dos ucranianos aos capelães militares na sua missa crismal. Aqueles militares estão a ir até ao fim, até à destruição total. Ora, isto é o pior que um militar pode realizar. O militar é mulher e homem que caminha numa estrada que tem balizas, que há uma fronteira. Além disto não se pode ir. E o que é o além disto? É quando estão a ser mortos inocentes, quando doentes estão a ser massacrados, quando civis indefesos estão a ser vítimas deste predadorismo sem sentido, bem, o capelão defende também isto, também é uma proteção para isto, ou seja, para aqueles critérios e princípios éticos e morais. Dom Rui Valério destacou a importância da presença do capelão junto dos militares numa guerra como aquela que se está a viver na Ucrânia desde a invasão da Rússia, ocorrida a 24 de fevereiro. O sacerdote é também uma defesa, afirmou o bispo das Forças Armadas. É alguém que escuta, celebra o mistério da morte, do sofrimento, da vida e da vitória com os militares. A presença do capelão, além de garantir uma proximidade e uma proteção que não depende apenas das trincheiras, ou não depende apenas dos coletes de proteção, ou não depende apenas dos refúgios que porventura se possam construir, mas esta proteção que o capelão ali representa é, antes de mais, uma proteção que tem a sua origem no próprio Deus. E gostaria aqui de sublinhar que esta proteção que o capelão representa não é só para a salvaguarda da vida enquanto vida humana, física, mas é também por uma proteção de evitar determinados abusos. Na Igreja da Memória, em Lisboa, o bispo do Ordinariado castrense lembrou que a Páscoa remete para a grande vitória da vida sobre a morte, da luz sobre as trevas, da paz sobre a violência. A sociedade ocidental, em particular na Europa, vive verdadeiramente uma Páscoa com o conflito no leste. Neste momento, considerou Dom Rui Valério, é importante transmitir ao povo ucraniano solidariedade e proximidade. E a ressurreição é a vitória da paz, em relação à qual nós não hesitamos e não duvidamos um minuto sequer. Que o Cristo ressuscitado, quando aparece aos discípulos, não vem com uma palavra de ressentimento ou de amargura, mas a saudação é: a paz esteja convosco. E é esta palavra que agora sobressai precisamente no atual contexto ecuménico, no atual contexto mundial, no atual contexto desta conflitualidade, que, volto a repetir, é um drama sem sentido. O bispo das Forças Armadas e de Segurança reuniu capelães militares de todo o país para uma missa crismal, onde foram renovadas as promessas sacerdotais, bem como para um convívio antes da Páscoa em Lisboa. Mães Coragem da Ucrânia é para elas a homenagem dos bispos de Portugal no Dia da Mãe. São Mães Coragem. Fugiram da guerra com os seus filhos e são homenageadas pelos bispos de Portugal na mensagem para o Dia da Mãe. Em Fátima, os missionários da Consolata estão a acolher 11 refugiados ucranianos, entre eles 7 crianças. Mães e filhos procuram ultrapassar o pesadelo da guerra e procuraram recomeçar, sem conseguir desligar do país da origem e da guerra que continua, com pais e maridos, muitas vezes, na frente de batalha. Na Parede, no concelho de Cascais, uma família abriu as portas para dar dias de paz a 3 mães que fugiram da guerra com os seus filhos. Chegaram há um mês,
Os mais novos já estão integrados na escola. As mulheres precisam de ultrapassar quadros emocionais marcados pela destruição e pela morte. E depois de aprender português, recomeçar pelo tempo que for necessário, longe da pátria. São estas mães e muitas mais que a Comissão Episcopal Laicado e Família evoca na sua mensagem para o Dia da Mãe de 2022, que se assinala no dia 1 de maio. As Mães Coragem da Ucrânia. Este ano não podemos ficar indiferentes aos muitos relatos provocados pela guerra na Ucrânia e feitos por tantas e tantas mães, obrigadas a opções dolorosas para salvarem os filhos dos perigos e, porventura, da morte. Afirmam os bispos no documento, manifestando a sua solidariedade e oração às mães ucranianas que se encontram em Portugal e destacando que gostariam de ajudar a parar as lágrimas que derramam. No Dia da Mãe, o programa 70x7, que é emitido na RTP2, mostra-lhe algumas destas mães coragem. Histórias de mulheres que tiveram de deixar a família e a sua pátria para salvar os seus filhos. Também uma outra história, a do padre Natanael, da Capelania Greco-Católica, que está no Patriarcado de Lisboa. Quando a guerra começou, viveu a angústia dos familiares que tinha na Ucrânia, sobretudo da sua mãe. 2 semanas depois dos primeiros ataques, conseguiu trazê-la para Lisboa. Hoje, é junto ao seu filho que canta um hino a Maria, a cheia de graça. É em agência.eclésia.pt que pode aprofundar estes temas. Agora sublinhamos os 30 anos da Rede Europeia Antipobreza, que vão ser assinalados com o Congresso Nacional, que arranca já no próximo sábado. Connosco, via Skype, está o Padre Jardim Moreira, que preside a esta rede em Portugal. Muito boa tarde, Padre Jardim. Obrigado por estar connosco. Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. São 30 anos desta Rede Europeia Antipobreza, um trabalho que se desenvolve também aqui entre nós, em Portugal. Temos este congresso que, pelo que sei, pretende muito mais do que simplesmente assinar um número redondo. Evidentemente que é uma oportunidade, uma vez que ao fim de 30 anos atingimos, penso eu, uma maturidade institucional em Portugal, de ter colocado a pobreza em cima da mesa das políticas nacionais e de ter chegado à corresponsabilidade desde o Presidente da República, Presidente da Assembleia da República, o Primeiro-Ministro e Ministros, para que toda a sociedade civil, através também de uma instituição que é o Fórum Social, que temos equipas em várias cidades do país que representam a sociedade civil, para dinamizar toda a sociedade portuguesa contra esta grande dificuldade de vencer a pobreza, de eliminar a pobreza, porque temos mais alimentado a pobreza do que propriamente atacado as causas que a geram. E isto é importante, e atendendo a que foi finalmente concluído a nossa pressão durante 10 anos, a constituição de uma estratégia nacional de luta contra a pobreza, importa agora dar-lhe visibilidade e dar-lhe força e empenho em a colocar no terreno através de uma implementação que seja articulada com todos os poderes locais e do governo e a nível das cúpulas nacionais. Esta articulação com os poderes locais, concretamente, ressalta na preocupação que houve de levar este Congresso Nacional a 4 cidades, não é? Porto, Aveiro, Braga e Lisboa. É uma forma de descentralizar também esta reflexão e este debate, porque a pobreza é de norte a sul do país. Exatamente, começámos pelas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e depois a cidade de Braga e Aveiro, no sentido também de diversificar as temáticas deste Congresso,
porque a pobreza tem causas pluridimensionais e essas causas devem ser tratadas per si, de modo a que possamos concluir sobre propostas, sobre soluções para apresentar às entidades superiores, ao Governo e a todos aqueles que são atores interventivos na ação social em Portugal. E por isso achamos que não devíamos perder esta oportunidade conjugada destes três fatores, juntamente com as transferências das competências que estão a ser executadas, as transferências do poder central para as autarquias, uma vez que as autarquias, as câmaras e as juntas, juntamente com as IPSS, têm um papel fundamental na aplicação da Estratégia Nacional em Portugal. E é importante perceber que a pobreza não é um problema dos pobres, é mais problema daqueles que geram a pobreza, que geram a exclusão e, portanto, é um problema de todos. Se queremos uma sociedade democrática, socialmente humanista e corresponsável e integrada, temos de dar o nosso contributo para a constituição deste movimento onde ninguém fique para trás. Parece-lhe que esta transferência de competências que se procura implementar é positiva para abordar esta questão da pobreza por quem está mais próximo dela e conhece melhor as realidades? Em tema de princípios é verdade, agora o que é importante é que depois ela seja concretizada. E aí é que o problema pode ser difícil porque depende muito dos líderes de cada Câmara e de cada Junta. Porque, por exemplo, em Lisboa temos juntas que são maiores de qualquer Câmara do resto do país. E, portanto, isso depende muito do líder, como é que trabalha, e trabalhamos em rede ou não. É também importante que o Estado não transfira apenas as competências, transfira também os fundos, não é? E os apoios. Exatamente, tem que dar os meios necessários para que possam depois executar. Mas aí tem de haver todo um trabalho articulado de boa-fé entre todos, de assumirmos todos as responsabilidades sem que se pense que a transferência de competências não é negativa, ela é positiva. Agora é necessário que isso não seja também o alijar responsabilidades para terceiros. Tem de ser o assumir de uma forma participativa de todas as entidades que estão no terreno e que estão mais na capacidade de proximidade de conhecer e de responder às necessidades. Aqui, o que me parece é que é necessário que haja transparência, haja boa-fé assumida e haja responsabilidade de construir uma sociedade justa, equitativa e fraterna. Porque se nós falamos que queremos uma sociedade igual e fraterna, a fraternidade tem estado muito ausente na linguagem portuguesa, porque cheira-lhes um pouco a religioso, mas a fraternidade é independentemente da confissão religiosa que cada um professa. Então temos de construir a fraternidade humana entre todos e as relações humanas na lealdade, na fraternidade e no bem comum. Este é outro aspecto que me parece que é necessário sublinhar e pedir à sociedade portuguesa que assuma com coragem a luta para o bem comum, que não exclua ninguém, porque as ideologias muitas vezes têm ficado entrincheiradas na sua redoma e em vez de pensar no bem de todos, e este é um problema que vemos o descrédito das populações nos partidos e nas políticas, porque cada um pensa mais em si do que nos outros, quando a função é servir totalmente a sociedade civil e o bem comum, a começar por aqueles que são mais pobres, que estão mais vítimas dos erros de uma sociedade ou das suas próprias estruturas económicas e sociais. Portugal teima em não descolar da cauda da Europa, não é? Apesar de ser já um país membro com um historial já razoável, mas vai ficando nos últimos lugares. Outros que entraram mais recentemente até já ultrapassaram. Pede-se então uma maior sensibilidade pelo bem comum por parte daqueles que têm esta responsabilidade governativa. Evidentemente que sim, mas é essencial também sermos inteligentes. Isto é, de atacarmos a pobreza nas suas causas, porque senão mantemos sempre uma resposta assistencialista e criamos erros na sociedade portuguesa, que é da subsidiodependência. É necessário rever as políticas desde o 25 de Abril, porque os pobres em Portugal ainda não tiveram o 25 de Abril, isto é, eles continuam a ser pobres, continuamos a ter uma percentagem de 20% dos portugueses que vivem na pobreza ou na exclusão. E isso não incomoda a cultura, a política portuguesa de modo geral. Aceita-se isto como fosse uma herança que se deve manter
e não que se deve eliminar. Penso que é preciso mudar a cultura, a mentalidade, e o mais difícil é mudar a mentalidade portuguesa, pensar que os pobres são os culpados da sua situação, quando eles são apenas as vítimas. É preciso capacitar os pobres. Exatamente. Nós achamos que a luta contra a pobreza ou deve insistir no desenvolvimento integral da pessoa humana. E por isso deve agir desde o princípio da vida humana. Nós somos audaciosos e achamos que desde a gravidez das pessoas em risco deve ser acompanhada pela saúde, de forma a que não tenhamos à nascença pessoas já diminuídas, pessoas já falhadas na vida. Porque se a criança e o ser humano não é alimentado suficientemente desde o seio materno, vai nascer com deficiências, ou depois nasce e não tem capacidade de desenvolvimento do seu cérebro e das suas capacidades mentais, e vai para a escola e fica sempre excluído na escola. Nós temos uma escola e uma educação escolar que muitas vezes não ajuda também a esta luta contra a pobreza, porque elimina aqueles que são os mais pobres, porque são menos capazes, porque têm menos desenvolvimento intelectual, porque vêm mal cheirosos e vão para o fundo da sala. Nós temos de pensar numa educação que acolha, que desenvolva, que apoie as capacidades de cada um. Há aqui todo um bom processo, mesmo económico. Temos de ver se as leis, as normas que saem da Assembleia da República, se elas favorecem a inclusão ou se favorecem a exclusão, não é? E esse é todo um trabalho que tem de ser feito em mainstreaming, em articulação de vários ministérios, não pode ser um ministério apenas tratar deste assunto, e um dos aspectos que me parece importante é a cultura. A cultura tem sido parente pobre na luta contra a pobreza, e as pessoas têm a sua cultura e precisam de haver a integração através da sua cultura, das suas formas de ação e de participação e de comunicação entre si. São questões que serão muito refletidas e abordadas por este Congresso Nacional. Nós também vamos estar atentos ao desenrolar desta reflexão. Padre Jardim Moreira, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no programa Eclésia. Muito obrigado eu, e convido a todos a participarem dentro do possível e a acompanharem este esforço nacional que é para bem dos que mais precisam, para que tenhamos o orgulho de ser uma sociedade que nos dignifique e que honre todos aqueles que querem viver em Portugal. Muito bem, muito obrigado. Resta agradecer a sua preferência e deixar o convite para que amanhã, esta mesma hora, regresse ao nosso contacto. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.